Amém, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler lá no livro de Mateus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Todos acharam, glória a Deus? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, existia um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia por certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descesse, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar, por causa da grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, anunciou aos judeus que era o que curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, lhe perguntaram, por que ele fazia essas coisas no sábado? E Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Jesus era um homem que fazia milagres. Jesus foi um homem, como tem sido falado aqui em todos os cultos, que se todos os milagres dele fossem escritos em livros, não existiriam livros no mundo, não existiria espaço para tantos livros no mundo inteiro, devido aos tantos de milagre que ele fazia. Esse milagre em específico, eu quero chamar a atenção de vocês a algumas situações. Primeiro, Jesus foi especificamente no tanque de Betesda. Ele estava em outro lugar, ele saiu desse outro lugar e ele foi no tanque de Betesda. Por que ele foi lá? No versículo 6 é dito para nós: e Jesus, vendo ele deitado e sabendo, Jesus sabia que ele estava ali. Jesus sabia da situação daquele homem há 38 anos. Jesus conhecia, e eu posso até ser repetitivo e usar as palavras da pastora no culto de domingo, onde a pastora falou da onisciência de Jesus. Pedro entra pela porta, Jesus fala: por que você falou que eu tenho que pagar imposto lá? De quem que se cobra o imposto? Não é dos estrangeiros? Dos filhos não se cobra imposto. E aí todo mundo lembra a história, que ele fala: então vai lá, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, vai ter dentro da boca dele lá uma moeda.
Então, Jesus sabia daquele homem, Jesus tinha o conhecimento daquele homem, e uma coisa interessante sobre aquele homem, é que ele não soube quem curou ele. Vocês perceberam na leitura? A hora que perguntaram para ele assim, quem que te curou? Quem que mandou você carregar a cama no sábado? Ele falou, não sei quem foi. E Jesus se encontrou uma segunda vez com ele. Vamos ler essa segunda vez? No versículo 14, depois Jesus encontrou-o no templo. Onde ele estava, igreja? No templo. Eu deduzo que esse rapaz era um exímio conhecedor da palavra. Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa conhecedora do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele era um judeu que conhecia muito bem a palavra. E aqui nós podemos ver que Jesus associa a cura dele e um pecado. Porque olha o que Jesus fala para ele, na hora que encontrou ele. Eis que você está são. Ou seja, eu te curei. Mas o que Jesus adverte ele? Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Igreja, muitas das circunstâncias que nós vivemos, nós mesmos plantamos, nós mesmos estamos colhendo aquilo que semeamos. Esse homem estava lá, jazia 38 anos naquele lugar, e não era à toa que ele estava lá, com certeza era uma consequência de algum pecado, algo que ele fez, algo que ele plantou. E é engraçado que a hora que ele soube quem que curou ele, o que ele fez, igreja? Foi lá contar para os sacerdotes, sim ou não? Vamos ler aqui? E o versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o tinha curado. Boca de sandália, uma pessoa complicada esse rapaz aqui. Ele estava lá 38 anos, Jesus vai lá, cura ele nem pergunta quem foi, e amém, glória a Deus, mas tão logo ele fica sabendo que foi Jesus, ele vai lá denunciar. Se você continuar lendo, eu fiz questão de ler até o 18, você vai ver que os judeus queriam matar Jesus por causa disso, queriam tirar a vida de Jesus por causa desse negócio. Igreja, Jesus sabia que aquele rapaz estava ali, Jesus foi até o encontro dele. O tanque de Betesda até hoje está lá em Jerusalém. Só que Jerusalém, deixa eu tentar explicar para vocês, eu não tenho muitas as informações, porque faz muito tempo que eu estive lá em 2014, a cada 100 anos tem um tremor de terra em Jerusalém, e praticamente tudo vem para o chão, e eles reconstroem. É lógico que hoje nós estamos falando de uma tecnologia muito avançada, de construções muito avançada, então eu acredito que hoje não é fácil derrubar um prédio, derrubar uma casa em Jerusalém, mas lá existe um problema nas placas tectônicas lá, que a cada 100 anos, toda cidade vinha ao chão, e aí eles tinham que reconstruir. Então é por isso que você vai, não sei se vocês acompanham as histórias de Israel, os noticiários de Israel, em todos os momentos eles não estão escavando. Alguém já percebeu isso? Eles estão escavando, eles estão fazendo buraco. Por quê? Porque as coisas estão debaixo da terra, por causa dessa destruição que a cada 100 anos acontece. Então o tanque de Betesda, ele está lá. Não sei se a Poli vai lembrar do tanque de Betesda. A Poli também esteve lá em Israel, bem na época que a gente esteve.
a gente teve que descer uma escadaria lá de mais ou menos uns 30 metros para dentro da terra para chegar no tanque de Betesda. Ele está lá ainda. E Jesus sabia que esse homem estava lá. Jesus sabia que essa pessoa estava lá e essa pessoa estava querendo a sua cura. Com certeza ele orava, com certeza ele pedia a sua cura e perdão pelos seus pecados. É por isso que Jesus chega nele e fala: olha, eu te curei, mas vai e não peques mais. Ou seja, eu estou te dando uma chance, eu estou te dando uma oportunidade, assim como para nós, assim como é nos nossos dias de hoje. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, no próprio versículo 6, também consta isso. A Bíblia fala no final do versículo que Jesus faz uma pergunta para ele: queres ficar são? Você quer ser curado? Igreja, é uma pergunta, se você for analisar, até um tanto óbvia, sim ou não? O cara está ali, perto de um tanque, onde de tempos em tempos um anjo vinha, movimentava a água, e o primeiro que entrasse era curado. Se ele está ali é por quê? Eu vou fazer uma pergunta que vocês entendem mais. Se a pessoa está no ponto de ônibus é por quê, igreja? Está esperando um ônibus, sim ou não? É assim que funciona. Então ele estava ali para ser curado, ele estava ali porque ele buscava a sua cura. Mas Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Você quer ficar são? Por que Jesus pergunta isso que é óbvio, igreja? Porque muitas vezes as pessoas acomodam. Quantos anos ele viveu ali? 38 anos. Israel é uma cidade deserta, não deserta de pessoas, clima desértico. Vamos mudar a colocação. Então, de tarde em Israel é muito calor, mas muito, você tem que tomar muita água. E de noite, frio, muito frio. Aí você fala: pastor, será que é assim? É só vocês lembrarem da caminhada do povo judeu pelo deserto durante os 40 anos. Durante o dia, o que seguia eles em cima? Uma nuvem, sim ou não? Para quê uma nuvem? Aqui em Rio Preto, que o sol é desértico também, quando aparece uma nuvem, o que a gente fala? Glória a Deus, que bênção esta nuvem. Por quê? Porque nos protege do sol. Então, todos os dias na caminhada do povo judeu, uma nuvem os direcionava. E todas as noites, o que aparecia para eles? Uma coluna de fogo. Para quê? Para aquecer, para esquentar. Por que eu estou querendo dizer isso e estou dando essas particularidades a respeito do clima de Israel? Porque esse homem ficou 38 anos na beira daquele tanque e não morreu. Ou seja, alguém levava cobertores para ele se aquecer. Alguém levava água fresca para ele tomar. Alguém levava comida para aquele homem todos os dias. Então o que Jesus estava perguntando para ele, igreja, de uma forma bem simples e clara é: você quer deixar toda a mordomia para ir trabalhar? Para ir lutar pela vida? Porque 38 anos naquele estado, ele acostumou com aquilo. Ele já estava habituado com aquela situação. Tanto é que a hora que Jesus pergunta para ele, chega nele, ele dá uma justificativa. Ele não fala que ele quer ser curado, sim ou não? Alguém escutou ele falar que ele quer ser curado? Não. Ele justifica o estado dele ali. É só você ler, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava querendo dizer assim para Jesus: Jesus, ele nem sabia que era Jesus na verdade, né? Ele não sabia que Jesus que curou ele, mas ele estava querendo dizer assim: olha, eu sou um coitado, eu estou abandonado nesse lugar aqui.
Ninguém me coloca no tanque. Ninguém me ajuda a entrar no tanque. E eu vou falar mais para você, viu, rapaz, que está me perguntando se eu quero ser curado. É uma competição aqui nesse tanque, porque a hora que a água é agitada, todo mundo, e é assim, igreja, todo mundo tem necessidade, todo mundo tem suas dificuldades. E ele falou para Jesus, e eu, como sou coxo, não consigo entrar, porque a hora que eu entro, já entrou outro antes de mim, já entrou outro no meu lugar. E igreja, nós estamos falando de 38 anos, mas às vezes a gente não faz conta, né? E eu também não vou fazer aqui, porque eu não tenho facilidade com a calculadora agora. Mas você imagina você ficar 38 anos no mesmo lugar esperando para ser curado, para que a água se movimente. Multiplica alguém aí 38 vezes 360 dias, porque em Israel, não sei se vocês sabem, não é 365 dias, é 360, é por isso que o Natal e o Ano Novo deles caem em épocas diferentes da nossa. Quanto deu aí? 13.680 dias, esperando para ser curado, esperando para ser liberto. Só que ele viveu esses 13.680 dias, ele sobreviveu. Então Jesus chega para ele e fala assim: ô amigão, você quer ser curado? Não é para ficar dando desculpa, não é para ficar se justificando por que está aí há tanto tempo. Eu quero saber se você quer ser curado. E ele não responde. Ele fala da competição que existia para entrar na água, ele fala do abandono, que ninguém ligava para ele porque outros entravam na frente dele, mas ele não responde. Igreja, sabe por que ele não responde? Porque exige atitude da parte da pessoa, existe decisão da parte da pessoa. A pessoa precisa tomar uma decisão: eu vou deixar de ser acomodado para fazer algo, eu vou deixar de ser um preguiçoso para levantar e fazer acontecer algo na minha vida. E isso depende da pessoa, isso depende de uma decisão, isso depende de uma atitude da pessoa. Jesus estava querendo ou não perguntando para aquele homem paralítico que estava ali há 38 anos, naquela beirada daquele tanque em Betesda, na entrada da Porta Formosa, assim: ó, você quer trabalhar? Você quer lutar com a vida? Você quer tomar uma decisão e sair dessa situação que você está? Eu tenho condição de te ajudar, mas só que você precisa querer, só que você precisa se levantar. Igreja, não é diferente de nós hoje. Muitas vezes a gente quer o milagre, a gente quer o sinal, a gente quer a vitória, mas não queremos pagar o preço, não queremos tomar as decisões corretas, as atitudes corretas, que vão nos encaminhar, que vão nos levar àquilo que nós buscamos, muitas vezes por causa do medo, muitas vezes por causa da incerteza, muitas vezes por causa do comodismo. O ser humano é complicado. Se você fala para ele assim: ó, tua função é pegar o gasofilácio, colocar em cima do altar, à tarde pegar o gasofilácio do altar, colocar embaixo aqui no chão. Um dia você chega e fala: pega o gasofilácio e coloca lá atrás. Ele fala: mas eu estou acostumado a colocar o gasofilácio em cima do altar, eu não sei levar lá atrás. E às vezes o levar lá atrás é até mais fácil, porque ele não vai ter que subir degrau, é só ele andar reto. Mas é novo, saiu da rotina. Ele está acostumado igual o Charlie Sharp, ficar ali apertando o parafuso. Aí se tira ele dali para ir embora, ele vai assim embora, ó. E ele não sabe que fazer outra coisa a não ser apertar o parafuso. Muitas vezes, igreja, nós não recebemos os nossos milagres porque nós não estamos dispostos a viver uma vida diferente, nós não estamos dispostos a fazer algo diferente. Muitas vezes os nossos milagres não chegaram até a nossa casa, até a nossa vida, até o nosso casamento, até a nossa empresa, até a nossa vida profissional, porque nós não estamos dispostos a viver algo diferente, a pagar o preço do novo.
Eu já contei o meu testemunho aqui várias vezes. O meu pai trabalha, hoje eu estou lembrando do meu pai, porque hoje eu estive lá na Arco-Íris, porque eu fui lá pegar a assinatura de um funcionário de lá que fez um consórcio, e eu estive lá na Arco-Íris. Meu pai trabalha na Arco-Íris há 48 anos, tem gente aqui que não tem 48 anos ainda, eu sou um que não tenho, né, porque ele é meu pai, né, então não tem 48 anos, mas tem pessoas aqui, o Schubert não tem 48 anos, tem, Schubert? 48? 48 anos, o meu pai trabalha a idade do Schubert num lugar só, ele aposentou naquele lugar, ele está lá até hoje, e eu entrei na JS Marela e trabalhei 14 anos, um único lugar, e um dia Deus virou para mim e falou assim, sai, pede demissão. Foi fácil, igreja? Não, eu não queria pedir demissão, e aí um dia eu estava no culto, sentado na fileira que eu sempre sentava lá, a pregação veio de encontro comigo, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da onde você está, da sua família, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te guiar, sai andando pelo deserto, e o Espírito Santo falou claramente no meu coração, você vai pedir demissão, ou você vai perder tudo que eu tenho para você? Eu falei, Senhor, essa semana eu peço demissão, mas não foi fácil, e para convencer minha mãe e meu pai que eu ia pedir demissão, chamei meu irmão e falei, tá, André, pretendo fazer isso e isso, ele falou assim, não conta para o pai e para a mãe, vai lá e faz, e depois você conta, porque se você for antes lá, você vai arrumar uma dor de cabeça, eles não vão entender. Eu falei, é verdade, nunca esqueço, eu estava na oficina da Amarela lá, ele chegou num sábado lá, que eu chamei ele, e nós estávamos conversando sobre isso, igreja, e não foi fácil, porque eu não vou chamar isso de maldição, porque maldição muitas vezes é a pessoa que não para em serviço, né, mas querendo ou não, isso era uma hereditariedade da minha família, trabalhar no mesmo lugar a vida inteira, eu estava indo para isso, e pedi demissão, abri o consórcio, e onde eu fiquei? Mais 8 anos, dentro da Amarela, lá dentro da Amarela, mas aí eu já não recebia salário, eu aluguei uma sala, mas eu fiquei mais 8 anos lá dentro, 22 anos, o André, meu irmão mais novo, acho que está há 22 ou 23 anos também no partido, no mesmo lugar, o Tato também trabalhou acho que 12 ou 13 anos lá na Amarela, até ser demitido, e hoje tem a empresa dele, tem um negócio dele. Agora, foi fácil, igreja? O dia que eu pedi demissão, e que acabou meu seguro-desemprego, que daí eu falei, agora eu tenho que viver do que eu vender, do meu negócio, me deu pedra no rim, nunca tive isso na minha vida. Aí eu estou lá, e eu orando, falei, Senhor, por que o Senhor permitiu essa pedra no rim? Por que isso na minha vida? Eu tomo água, eu me exercito. Aí o médico, na hora que me atendeu, falou assim, você está muito preocupado esses dias? Você está muito estressado? Eu falei, preocupado, irmão, você nem me fala, eu trabalhei tantos anos, eu ganhava super bem, pedi demissão, e a empresa que eu tenho começou agora, eu nem sei se vai dar lucro, ou se vai dar para sustentar minha vida. Ele falou, pedra no rim muitas vezes se forma por preocupação, você fica tão preocupado, tão aflito, que gera pedra no rim. Eu falei, meu Deus, e foi isso então, e amém, me controlei, e deu tudo certo. A Simone travou a coluna, o médico falou a mesma coisa, falou, essa situação sua aí, não é nada, você não tem hérnia, você não tem nada, isso aí é preocupação. Igreja, por que eu estou contando essa história para vocês? Não é fácil você deixar um lugar onde você está há 38 anos, onde você já conhece a rotina, você já sabe como as coisas funcionam, você sabe que alguém vai te alimentar, alguém vai te aquecer, alguém vai te ajudar. O que Jesus estava perguntando ali para ele é, você está disposto a pagar o preço?
Você está disposto a sair desse lugar e começar de novo e viver uma vida diferente? Igreja, para nós recebermos as bênçãos, as maravilhas, os milagres de Jesus, nós temos que crer, nós temos que confiar nele, nós temos que acreditar, nós temos que ter atitudes. Vai ter os percalços, vai ter as dificuldades, vai ter as aflições, vai ter os momentos de angústias, porque o próprio Jesus nos fala: no mundo tereis aflições, vai ter, mas você precisa aprender a obedecer, você precisa aprender a confiar, e a Bíblia é cheia de exemplos. Eu citei um agora há pouco, que Deus falou comigo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E se hoje nós temos a nação de Israel, se hoje nós temos o povo hebraico, o povo judeu, é porque Abraão obedeceu há 6.000 anos atrás, ele obedeceu. Se o povo foi liberto do Egito, é porque Moisés acreditou na voz que saía daquela sarça, que falou para ele: volta lá, naquele povo que queria te matar, porque o povo do Egito queria matar ele, porque ele matou o egípcio, e eu vou te usar para libertar aquele povo. E ele foi com medo, ele foi com incertezas, ele foi temendo o que estava esperando ele lá, mas libertou o povo, libertou aquela multidão do cativeiro. Igreja, muitas vezes nós vamos ter que tomar atitudes contra o óbvio, nós vamos ter que ser pessoas confiantes nas promessas de Deus. Nós precisamos aprender que o novo, muitas vezes, não é ruim, vai te dar novas oportunidades, vai te dar condições de você viver coisas novas, coisas tremendas. Jesus chega para aquele homem e fala: você quer ser curado? Ele dá um monte de desculpas, um monte de justificativa, mas ele não fala. Sabe por quê? Porque ele tinha medo. Ele estava acostumado a ficar ali, ele estava acostumado com aquela situação. Sabe por que muitas vezes você não vence? Sabe por que muitas vezes pessoas não vencem? Porque eles estão acostumados com aquela situação, eles acostumaram com aquela pessoa. Eu não gosto de falar isso em culto, eu gosto mais de falar isso quando eu estou ensinando em escola bíblica, mas infelizmente, igreja, tem crentes que andam de mão dada com o diabo, e quando eu falo diabo, eu estou falando demônios, não o próprio diabo, porque ele muitas vezes não está agindo na vida das pessoas, quem está agindo são os enviados dele, os demônios. Eu vi poucas vezes o próprio Satanás agindo na Bíblia, e quem conhece um pouco de Bíblia sabe. Eu vi ele agindo quando ele procurava o corpo de Moisés, que está lá em Judas, era o próprio Satanás que estava lá no monte procurando o corpo de Moisés, tanto é que Deus manda Miguel ir lá falar com ele. Eu vi também o próprio Satanás na assembleia, quando ele fala para Deus assim: Jó só te serve porque você dá um monte de bênçãos para ele, porque se você não desse, ele não ia te servir não. Deus fala: pode ir lá, pode tirar tudo que ele tem lá, vamos ver se ele vai me negar. Ali eu vejo o próprio Satanás, mas em outras ocasiões não, são demônios. Nos porcos são demônios, na vida daquele menino epilético é demônio. São demônios, e tem pessoas que andam de mão dada com o demônio, e não larga. Por que não larga? Porque já acostumou. Demônio, você não mexe mais do que já está mexendo, tá bom? Aí o demônio fala: você não ora mais do que você está orando, tá bom? Então vamos andar nós dois aqui junto. Não tem uma atitude, não tem um posicionamento. O milagre já foi conquistado na cruz, a cabeça de Satanás já foi esmagada,
A chave da morte e do inferno já está com Jesus. Tem pessoas que estão presas numa roda gigante de hamster, porque a vida dele é assim, ó, não sai do lugar, é aqui, ó. Só que a porta está aberta, basta ele ir lá, abrir a porta e sair, porque o diabo não tem a chave da porta, porque a chave está com Jesus. Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo. Mas a pessoa está ali, por quê? Porque ela acomodou, está cômodo para ela aprendeu a lidar com aquela situação, aí ela fica ali, naquele círculo vicioso e não sai daquilo, não tem condições de sair daquilo, ele roda em círculos, e sempre está no mesmo lugar, e sempre está na mesma forma, é uma foto, eu até brinco com essas pessoas, é uma foto, você tira a foto dela e daqui 20 anos você vai lá, ela está do mesmo jeito, na mesma situação. O meu pai está aposentado, o meu pai tem casa própria, o meu pai tem carro próprio, fala para ele sair de serviço, vai lá falar para ele, não precisa, mas ele está lá, no círculo vicioso. E outro dia eu falei para os meus irmãos, tem que sair do serviço, eu falei, cara, é até perigoso esse velho sair do serviço, o dia que ele sair do serviço, no outro dia eu tenho certeza, ele vai acordar no mesmo horário, ele vai pôr a roupa e ele vai sair com o carro para o serviço, porque ele está acostumado, são 48 anos fazendo a mesma coisa, são 38 anos fazendo a mesma coisa, já não está mais legal, já está incomodando, já não está fazendo mais, já não está tendo graça aquela situação, mas a pessoa acostumou, ela acostumou com aquilo lá. Igreja, por que nós não recebemos os nossos milagres? Porque nós não tomamos uma atitude, nós não tomamos uma decisão de falar, acabou, eu não aguento mais isso, eu vou tomar uma atitude e vou sair disso, e Jesus está lá em cima, vai, faz, eu vou te ajudar, vai, faz, eu estou contigo, mas você precisa fazer a sua parte, a porta está aberta, não tem nada que te prende, é só você sair, é só você ir. Mas esse aqui volta praticamente para o mesmo lugar, voltou para a religiosidade, e Jesus avisa ele, falou, irmão, se você pecar, vai vir coisa pior, e não sou eu que estou falando não, viu igreja? Porque tem pessoas que usam esse texto para pregar a bondade, isso, aquilo, mas se você ler o texto, você vai ver Jesus sendo bem firme com ele, porque Jesus encontra ele no templo, e quem que eram os maiores adversários de Jesus naquela época, igreja? As pessoas do templo, tanto é que ele foi falar para quem, que era Jesus que tinha curado ele? Para os judeus, para os sacerdotes. Igreja, Jesus quer nos libertar, Jesus quer que nós alcancemos coisas grandes e tremendas, mas Ele precisa da minha e da sua atitude. Para exemplificar, eu sempre uso um mesmo exemplo. Jesus chega lá e fala para Maria assim, cadê o defunto? Ah, já enterrou, faz 4 dias, está fedendo. Onde colocaram ele? Ah, colocou ali, vamos lá então. Aí Jesus fala para Marta, a Marta chega dele e fala assim, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Está lá em João capítulo 11, vocês podem ler lá. Aí Jesus fala, calma, ele vai ressuscitar. Aí Marta, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Por quê? Conhecedores da palavra, conhecem a palavra. Aí Jesus fala, Marta, eu que falo contigo sou a ressurreição e a vida, ele vai ressuscitar, é hoje. Aí ele fala, vai lá e tira a pedra. Igreja, a pedra nas nossas vidas é a incredulidade. Nós não cremos, nos dizemos crente,
Vivemos numa igreja de crente, mas somos incrédulos, não acreditamos, não confiamos, não somos pessoas crédulas que fala, né? Estou vivendo uma situação adversa, mas eu creio que vai mudar, eu creio que vai dar certo, eu sei as promessas que Deus tem na minha vida. Igreja, eu poderia citar N exemplos aqui, uma que o horário já deu, e outra que eu não gosto de ficar dando testemunho de coisa que ainda não aconteceu, prefiro esperar acontecer para depois dar o testemunho. Mas muitas das coisas que os meus olhos carnais vê, e me desanimam a minha alma, o meu espírito, não é o que Deus mostra para mim em sonhos e em visões. Aí eu preciso escolher todos os dias, eu vou confiar no que os meus olhos estão vendo e ouvindo os meus ouvidos, ou eu vou confiar no que Deus me prometeu e me mostrou em sonhos? Você entendeu como é que funciona a coisa? No que eu vou confiar? Naquilo que os meus olhos estão me mostrando, ou naquilo que Deus pode fazer na minha vida? Os olhos são enganosos. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus, igreja. Ele hoje, nesta noite, ele chegou para mim e para você e falou: você quer ficar são? Aí a resposta é sua. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a ter novas atitudes? Você está disposto a fazer diferente? Você está disposto a agir de forma diferente? Igreja, hoje eu vejo uma juventude muito complicada, um povo crente muito difícil de lidar. Eu me converti, eu tinha de 17 para 18 anos. Eu me batizei com 22. Sabe por que eu me batizei com 22? Porque eu ainda tinha relações sexuais fora de casamento. Eu ainda tinha algumas atitudes mundanas, e eu não tinha conhecimento nenhum, eu era leigo. Eu aprendi, como tudo na minha vida, igreja, eu não posso reclamar, porque isso daí sempre foi assim, na marra. Esses dias uma pessoa foi ser entrevistada lá para entrar no meu lugar, lá na empresa onde eu trabalho hoje, e ela falou assim: quem te ensinou a fazer isso? Eu falei: os manuais. Ela falou: como assim, você leu os manuais do Detran? Eu falei: todos, 2 vezes, por isso que eu sei fazer. Mas ninguém veio aqui te explicar. Eu falei: não, e na minha vida é assim, eu tenho que enfiar a cara, eu tenho que errar, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que ter trabalho depois para consertar, mas eu aprendo na marra. Igreja, muitas vezes nós não queremos pagar este preço, mas aí a juventude hoje, eu sou crente, que nem uma pessoa que eu conheço, eu sou crente, mas eu vou no show em tal lugar. Eu falei: mas você não é crente? Mas o que tem eu ir lá? Eu falei: a Bíblia fala, não andar com os escarnecedores, nem se assentar na roda deles. Salmo 1, tão fácil. Igreja, eu me batizei, eu casei dia 29 de agosto de 2003, casei no dia do meu aniversário, nunca esqueço a data do meu casamento, igreja, pensa num cara inteligente, foi eu. 29 de agosto de 2003 eu casei, 22 de outubro de 2003 eu me batizei, depois que eu regularizei minha situação, depois que eu coloquei minha vida em ordem. Queremos receber os milagres, queremos servir Jesus, sabemos que Ele é a porta estreita, mas não estamos dispostos a pagar o preço, não estamos dispostos a fazer as renúncias, não estamos dispostos a tomar as atitudes que Ele exige, não estamos dispostos a negar a nós mesmos para fazer a vontade dEle. Se essa igreja existe
e vocês estão aqui participando deste culto, é porque um dia eu neguei minhas vontades, meus desejos, neguei a fama que eu tinha para poder estar aqui, porque eu falei, eu não vou ficar onde eu estou, eu não vou ficar atrás dessas circunstâncias, só por causa, aí os outros vinham em mim, ia na minha casa, ia no escritório do consórcio, a Poliana deve lembrar, não pastor, senta lá, fica sentadinho lá, daqui a pouco as coisas vão voltar. Eu falei, eu não dou conta, eu não consigo, eu me conheço, eu não consigo, é melhor eu pagar o preço em outro lugar, é melhor eu pagar o preço. Eu não sabia que Deus tinha uma igreja para mim, eu não sabia, isso é notório, mas eu falei, eu prefiro pagar o preço em outro lugar do que ficar onde eu estou. Foi fácil, igreja? Fazem 7 anos que eu estou aqui, nenhum dia é fácil, nunca foi fácil, cada dia uma dificuldade, cada situação, cada mês um problema, mas graças a Deus, algo novo, uma coisa que eu me orgulho em dizer, nunca ninguém vai dizer, eu dei uma igreja para o pastor Júnior, porque ninguém me deu nada. Como eu disse, na minha vida eu tive que quebrar a cabeça e fazer acontecer, e aqui não foi diferente. Deus falou para mim em sonho, abre a igreja. Eu falei, Senhor, eu preciso de 50 mil para abrir a igreja. Ele falou para mim assim, não faz conta, abre a igreja, você tem tudo o que você precisa, aquele pedestalzinho que está ali, que eu não deixo ninguém jogar fora, porque ele foi o que Deus falou para mim, você tem um pedestal, e essa Bíblia que eu tenho até hoje, você tem uma Bíblia, abre a igreja. E eu falei, Senhor, me mostra o barracão, e não veio nenhuma resposta. Eu falei, mas o senhor falou da Bíblia, o senhor falou do pedestal, me mostra o barracão. Aí daqui a pouco a minha mulher veio e falou assim, hoje nós não vamos visitar igreja nenhuma, nós vamos fazer o culto aqui em casa, lá na garagem. Eu falei, Deus, é a garagem, o barracão então? Pois o Lennon lembra, o Schubert lembra, a Adriana lembra, a igreja começou na garagem de casa. Foi fácil? Não. Mas eu ouvi a pergunta de Jesus, você quer fazer alguma coisa diferente? Eu, igual esse homem aqui, eu dei minhas desculpas também, preciso de dinheiro, preciso de um barracão, mas ele falou, vai, pega a tua cama aí, ou seja, pega a tua Bíblia aí, vai andar que eu te ajudo aí, e graças a Deus, igreja, estamos aqui, nossa igreja está de pé, fazem 7 anos, e graças a Deus estamos caminhando. Jesus está perguntando para mim e para você nesta noite, quer ficar são? Quer ficar curado de uma enfermidade? Quer vencer nos seus negócios, quer vencer na sua vida particular, sua vida empresarial, sua vida social, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, em todos os âmbitos da sua vida, quer vencer? Vamos fazer algo diferente? Não dá para obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Repita assim comigo, não vou conseguir resultado diferente com as mesmas atitudes. A partir de hoje, eu vou tomar atitudes e fazer algo novo. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Igreja, ouça a voz de Jesus. Quer ficar são? Vai ter que largar tudo isso aí. Mas eu tenho algo novo. Eu tenho algo melhor, eu tenho algo tremendo para a vida de vocês. Pedro chega para Jesus e fala, Jesus fala, né? Eu vou ser crucificado. Pedro fala, não vou permitir. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Porque o que tem lá na frente é muito melhor do que o que tem nesse mundo. Só que nós muitas vezes não entendemos assim, igreja. Nós muitas vezes espiritualizamos tudo e não entendemos as atitudes de Jesus. Mas por que nós espiritualizamos tudo e não entendemos? Porque não queremos tomar atitudes e fazer coisas diferentes. Estamos acostumados com a rodinha do hamster. Estamos ali. Até tem eu não vou lembrar agora,
Brasil Paralelo, algum desses negócios aí que fala de uma rodinha lá, eles dão um nome para aquilo, mas eu não vou lembrar, e fala de política também, deixa isso para lá, política pelo amor de Deus, né? Melhor não entrar nesse assunto. Mas ele fala que é uma roda das pessoas que ficam ali e não saem, não prosperam, não vencem. Por quê? Porque eles sempre estão fazendo as mesmas coisas. Está vendo que aquilo não vai dar certo, está vendo que aquilo nunca deu certo, mas não toma uma atitude diferente, não toma uma atitude para mudar aquela situação. Sabe o que Deus falou para mim quando Ele mandou eu sair da empresa onde eu trabalhava? Você quer viver algo diferente ou você quer continuar igual aos seus familiares? Igreja, eu fui o que quebrou as pedras, o que saiu primeiro, o que sofreu, mas depois o meu irmão veio comigo, agora o outro está vindo também, meu pai já está falando de pedir demissão também, e Deus prosperou, Deus abençoou, Deus abriu portas. Por quê? Saímos, estava ali, ó. Vou dar um outro exemplo para vocês. Sansão, está ali, ó. Ele não movia o moinho, depois que ele ficou cego, perdeu lá, porque ele cortou os cabelos, cortado por Dalila, porque ele revelou, ele está ali movendo o moinho, mas chegou um tempo que ele não aguentou mais aquilo lá. Aí a Bíblia fala que levaram ele para ser escarnecido lá pelos filisteus. Aí ele fala assim: onde estão as colunas aqui do prédio? Ah, está ali, me coloca lá perto, porque a Bíblia fala que ele era grande, ele era forte, me coloca lá que eu quero descansar um pouquinho. Ele juntou nas colunas e falou: Senhor, mais uma vez me dá força, e que eu possa julgar esses filisteus. E a Bíblia fala que a hora que ele puxou as colunas, ele arrancou as colunas fora. Sabe por quê? Não perceberam que o cabelo dele cresceu, deixaram ele rodando ali, e ele ficou rodando muito tempo, mas os seus cabelos cresceram, e ele saiu. Ah, pastor, mas ele morreu, realmente morreu, mas a Bíblia fala, ele matou mais filisteus naquele dia, do que em toda a sua vida. Ele saiu da roda, não aguento mais essa roda, eu vou sair. Custou a vida dele? Custou, mas ele cumpriu o propósito dele. Qual que era o propósito dele? Sansão, não sei se vocês sabem, ele era um juiz, ele foi levantado para julgar o povo filisteu que estava maltratando o povo de Israel. Ele justificou o povo judeu, ele cumpriu. Saia da roda, saia da roda. Pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas nunca toma uma atitude. Tem até alguns ditados populares que falam, né? O lugar que mais tem empresários, que mais tem talentos, é o cemitério, sim ou não? Só que são pessoas que nunca fizeram nada. Por quê? Porque não saíram da roda, não saíram daquela mesmice, daquela dificuldade. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Tomara que vocês tenham entendido que tem que sair da roda, igreja, tem que tomar uma atitude, confiantes, não é fazer loucura também não, viu? O pastor pregou lá, vou fazer umas adversidades, umas loucuras. Não, faz aquilo que ele te mostrar, mas tenha confiança, tenha fé, tenha atitude. Quer ficação? Eu tenho poder para te curar, mas só que você tem que ter umas atitudes, você tem que fazer algo diferente. Igreja, eu estou aqui hoje, tenho uma família, porque um dia eu resolvi fazer algo diferente. Eu falei, eu não vou ficar na roda. Os meus amigos que andavam comigo, que empinavam comigo na minha garupa, estão presos, e eu saí da roda, porque eu falei, ou eu saio ou eu vou preso, ou eu vou ser morto, uma das duas coisas vai acontecer comigo. E sabe que dia que eu tomei a atitude de sair da roda, igreja? Um dia eu estava lá na minha casa do São Diocleciano, eu tinha acabado de casar, eu tinha acabado de comprar minha casa, uma missionária foi orar para mim, ela falou assim, ó, Deus manda te dizer, Ele te livrou da morte 3 vezes,
Eu falei, Senhor, nunca mais vai precisar me livrar da morte, porque eu vou sair da roda. Lógico que eu não falei nessas palavras bonitas, né? Estou usando as palavras de hoje. Mas eu falei, Senhor, eu vou mudar de atitude, eu vou mudar de vida, eu vou mudar a minha história. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. E sair da roda. Os meus amigos, presos, mortos, traficando. E graças a Deus eu casei, tenho minhas filhas, mudei minha história. Hoje estou aqui pregando o Evangelho. E graças a Deus por isso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela Tua presença, Pai. Ó Deus, que nós possamos responder ao Teu chamado,